Olá, está no ar mais um Vida em Condomínios. Você, corretor de imóveis, advogado, gestor condominial ou simplesmente morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender mais sobre condomínios. Nesse programa, teremos uma situação totalmente diferenciada. Falaremos de questões práticas da vida condominial. Embasamos situações importantes, essenciais para a vida do condomínio, e nesse momento tenho a honra de trazer Gabriel Carpati, gestor condominial, 40 anos de experiência, me ensinou tudo o que eu sei, me deu a bagagem para chegar até aqui e tenho a honra dele ser meu pai. Muito bom dia, Gabriel, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Você sabe que o prazer é meu. É muito gostoso estar convivendo aqui com você nesse teu programa, trazer um pouco da minha experiência, mas eu preciso fazer algumas correções, né? Na verdade, nós fizemos várias reuniões juntos, assembleias, vivemos várias situações condominiais, mas a capacidade, o desenvolvimento sempre foi teu, né? Eu só te dei o início. E tivemos tantas batalhas juntos, ainda continuamos tendo, né? Você muito mais agora na área jurídica, eu especificamente na gestão condominial, e assim, se Deus quiser, ainda vamos trilhar mais alguns anos. Me lembro da primeira vez que nós tivemos uma assembleia, quando eu ainda pequeno, você ia tocar uma assembleia num loteamento no interior, foi uma situação que me marcou muito, porque ia ter um sorteio de brindes, ia ter um bingo para atrair os condôminos, e eu estava ali no carro, eu devia ter pouco mais de 3 anos. Então, eu tive uma escolha forçosa na vida de condomínios e foi o que me trouxe até aqui com muita satisfação, e tenho o prazer de apresentar o Gabriel, que é economista formado pela PUC, formado no curso de mediação e arbitragem pela FGV, inclusive trabalha aqui na casa, é membro da Junta de Conciliação do Cresce, na Jucom, coordenador do curso de síndico profissional da Gabor, consultor em condomínios do site SíndicoNet, professor do curso online do SíndicoNet e diretor da GK Administração de Bens, uma empresa que gere mais de 300 condomínios, muitos deles condomínios clube, e autor de obras como o Manual Prático do Síndico, Condomínios Orientação e Prática, Terceira Gestão de Condomínios ainda em andamento e articulista de diversos veículos. Então, para darmos início a esse bate-papo de hoje, para tornarmos práticas todas aquelas questões que conversamos, eu queria saber, Gabriel, a sua opinião sobre sorteio de vagas, uma situação que tem atrapalhado, incomodado muito a vida daquele que mora em condomínios. É possível um sorteio permanente? Quero te perguntar ainda se o inadimplente participa. Fique à vontade de discorrer sobre esse tema. Bom, Rodrigo, você sabe tão bem quanto eu que o sorteio de vagas de garagem, aliás, vagas de garagem, é talvez das questões mais traumáticas dentro do condomínio. Primeiro porque o incorporador entrega o condomínio e deixa a distribuição das vagas para gestões. Então você precisa ter uma série de regras antes de efetuar esse sorteio. Primeiro, você não pode fazer prematuramente. Por quê? Você precisa esperar uma ocupação razoável para que você possa atender a massa como um todo. Então, a questão do sorteio de vaga de garagem é uma questão muito delicada e nem todas as respostas que eu vou te dar, elas são, decisivas, né? Existem alguns assuntos controversos. Eu particularmente entendo que se a convenção do condomínio tiver estipulado que são vagas indeterminadas e que serão distribuídas mediante sorteio, entendo que não poderá uma assembleia ou um corpo diretivo tomar a decisão de tornar esta distribuição de vagas permanente. Entendo que deverá ser atribuído nessa própria assembleia uma regra de sorteios anuais ou sorteios a cada 2 anos, de toda forma, fazendo a alternância para que todos sejam privilegiados com vagas melhores e vagas piores. Esse é meu entendimento e, na verdade, a gente tem acompanhado o dia a dia dos condomínios e é assim que tem sido o entendimento dos tribunais também. Então, essa sua colocação
ela vai de encontro com o que o tribunal tem decidido. Então, o sorteio ele não deve ser permanente quando a convenção diz que o sorteio é periódico. Você está trazendo prejuízo para aquele condômino que quer mudar de vaga e que tem o direito de escolha previsto na convenção. Queria que você discorresse também sobre o direito do inadimplente de estar naquela assembleia para votar. Muitos condomínios não deixam que o inadimplente vote. Isso é uma situação onde o tribunal entende que que esse inadimplente, ele, em tese, ele não poderia estar naquela assembleia. Como é que isso funciona hoje na prática? Depois vou discorrer um pouco mais sobre isso. Então, Rodrigo, você sabe que existe o direito de propriedade, né? E a vaga da garagem é a propriedade daquele condômino. Você não pode excluí-los não pode excluir um condômino por mera liberalidade pelo fato de ele ser inadimplente. Existem outras formas de você cobrar a inadimplência. Algumas assembleias que envolvem direito de propriedade já é quase que um entendimento pacífico que eles podem participar. Então, por exemplo, pela legislação em vigor, pelo Código Civil, como você bem disse, o condômino inadimplente não pode participar. Entretanto, vamos transformar para uma outra situação. Vamos imaginar que nós precisamos de um quórum de 100% para transformar um prédio residencial em comercial. Se houver inadimplência, se o inadimplente não puder votar, você nunca vai conseguir obter esse quórum. Então, a gente trazendo por similaridade para a garagem, entendo da mesma forma. O condômino inadimplente pode e deve escolher a sua vaga. O fato dele estar devendo as cotas condominiais, existe uma outra forma de executar, de cobrar essa dívida. Então, ele não pode ser cerceado de escolher a sua vaga de garagem. Né? Se a gente for fazer uma comparação até meio grotesca, se ele não pode escolher a vaga da garagem, ele não pode também frequentar e não pode usar o hall de elevadores, né, que faz parte de uma área comum da propriedade dele. Então, não concordo que seja excluído e não concordo também, Rodrigo, com a forma que alguns condomínios têm utilizado de deixar o inadimplente com as piores vagas. Então, o condômino, ele vai... o adimplente, ele escolhe as vagas e fica no finalzinho da assembleia a vaga do sorteio dos inadimplentes. Também é uma forma de prejudicar. O que tem acontecido, se você me permite discorrer um pouco mais, é que, de um modo geral, essas questões elas têm acontecido e o inadimplente não contesta, né, porque ele se sente um pouco, como é que eu vou dizer para você, inibido de participar da Assembleia. Então ele acaba sendo colocado numa vaga pior e ele fica um pouco inibido. O inadimplente, ou ele participa do sorteio de vagas, ou se ele não participar, conforme o tribunal tem decidido, vou usar as palavras de um julgado, ele não pode ser aquinhoado com a escolha da pior das vagas. O tribunal entende que é uma sanção lateral, ele já está sendo punido com a ação de cobrança. Então, ou permite-se que o devedor vote e escolha a sua vaga em igualdade de condições, ou não se permite que ele esteja na Assembleia, contanto que ele não seja sorteado em diferença de igualdade. Agora vamos entrar num tema extremamente polêmico e de conhecimento técnico gigantesco do Gabriel para nos dar algumas lições importantes. Como tornar uma gestão mais segura? Nós vemos diversos problemas dentro do condomínio, problemas inclusive financeiros, síndicos que desviam. Como proteger, como tornar uma gestão mais segura? Rodrigo, não existe uma fórmula mágica para a gestão mais segura. Você sabe que a gente que vive condomínio, a gente aprende no dia a dia. O que a gente tem apregoado e a gente tem procurado aplicar na gestão dos nossos condomínios, primeiro, a transparência. Então, se você tem uma gestão transparente e participativa, em princípio, você tem menos desconfiança do condômino e menos chance de efetuar alguma coisa que não siga a boa conduta e a boa ética na vida condominial.
Uma outra questão que a gente tem sugerido para esses condomínios maiores, numa época que hoje a gente vive de crise, de dificuldade financeira, é que os condomínios que movimentam esses grandes numerários contratem uma auditoria independente e preventiva, para que mensalmente as contas do condomínio, as contas que o síndico tem responsabilidade, possam ser auditadas, acompanhadas por uma auditoria independente, não ligada ao síndico, não ligada aos condôminos, não ligada também à administradora, mas uma auditoria, como eu disse, independente, que dará um laudo sobre aquelas contas mensalmente, preventivamente, e se houver alguma questão a ser ajustada, no próximo mês aquilo já vai sendo corrigido. Então, a transparência da gestão, a participação do condômino, uma auditoria independente e, para complementar um quarto item, constantes assembleias demonstrando as contas e conversando com os condôminos sobre as questões do dia a dia, eu acho que torna a gestão do condomínio um pouco mais segura do que a gente tem visto por aí. Mesmo assim, isso não exime aqueles problemas. Então, você entende que essas situações protegem o condomínio. Mais alguma pode proteger o condomínio? Sim. Entendo que se você trabalhar com a tecnologia que hoje o condomínio dispõe, você tem sites, né? Você tem um portal que você oferece para o condomínio. Nesses portais, você tem uma série de questões da vida do condomínio no dia a dia que o condômino morador pode acompanhar. Por exemplo, as contas pagas, a inadimplência, você pode acompanhar as compras efetuadas, as compras que estão em curso, pode inclusive abrir a concorrência para os condôminos, indicar empresas que têm tem certo gabarito para fornecer e possam também fornecer preços melhores. Você sabe, Rodrigo, a gente vive uma época agora muito difícil, né? Então, a previsão orçamentária do condomínio já não é mais aquela previsão que a gente vai para uma assembleia e fala, tem que aumentar 10%. Hoje a gente tem que renegociar contratos, hoje a gente tem que cortar despesas supérfluas. Então, a gestão condominial, ela não é mais coisa para amador, ela se profissionalizou. E para isso a gente tem que trazer para junto de si ferramentas que o mercado dispõe. E a tecnologia oferece para a gente para aumentar não só a transparência para o condômino, como a própria eficiência do gestor. Eu tenho visto uma situação que muito incomoda. A gente está muitas vezes numa assembleia e aquele condômino destaca uma situação numa conta, olha, não foi aprovada, essa despesa não foi aprovada, mesmo quando o síndico tem autonomia para aprovar uma despesa dentro do orçamento. Eu queria entender, eu queria que você explanasse como proceder quando aquele condômino questiona o síndico ou questiona a administradora com problemas que na verdade não são reais, e se esses problemas não são sanados, ele chega numa assembleia e não deixa o curso correr. Qual é a orientação e como vocês procedem no dia a dia nos condomínios? Rodrigo, essa pergunta é para lá de excelente. Ela realmente me ajuda a esclarecer um item que eu tenho batido, inclusive, nos cursos de síndico profissionais. O grande erro do síndico é que ele vai para uma assembleia prestar contas uma vez por ano. Por mais que as contas estejam disponíveis para o condômino fazer a verificação, a checagem no site, muitas vezes o condômino não faz, muitas vezes o condômino não sabe como fazer. O que eu tenho sugerido é que, mensalmente, o corpo diretivo, não só o síndico, mas os conselheiros, permaneçam à disposição dos condôminos para que esses desçam, que a gente dedique, que o corpo diretivo dedique 1 hora por mês, por exemplo, toda primeira segunda-feira do mês, das 8 às 9 da noite, ele fica à disposição de qualquer condômino que tenha uma dúvida, para que ele possa olhar as pastas, para que ele possa esclarecer uma dúvida do dia a dia. O que acontece com isso? Ele já entra numa assembleia sabedor daquela questão. Às vezes eu nem culpo o condômino que não conhece, porque ele só vai ter acesso a essa documentação, a essa sua dúvida, numa assembleia anual. E isso dificulta o próprio desenrolar da assembleia. Então essas reuniões prévias, informais ou formais, fazem com que a convivência do condômino, a familiaridade
do condômino com essas contas facilita a sua aprovação. Muitas vezes, você há de convir comigo, a gente sempre acha que o corpo diretivo a gente tem uma desconfiança do corpo diretivo, mas muitas vezes é o desconhecimento do próprio condômino. Então essas questões do dia a dia vão se resolvendo nesses contatos informais. Vamos recapitular para que a gente tenha uma gestão, Gabriel, me ajuda, mais segura. Você falou em transparência, auditoria, proximidade do síndico e corpo diretivo com condôminos, utilização da internet como ferramenta essencial para divulgar. Mais alguma coisa ou é isso? Eu gostaria de lembrar, além desse que você falou, relembrar a questão das compras, né? As compras é o que fazem o volume do condomínio crescer ou diminuir, a renegociação de contratos e os próprios contratos novos. Então, se isso está dentro do sistema e o corpo diretivo pode acompanhar e, eventualmente, o próprio condômino fazer a evolução, acompanhar as compras, as concorrências, fazem a gestão ser muito mais segura e muito mais transparente, como você muito bem colocou. Gabriel, você levantou uma bandeira já tem alguns anos sobre plano diretor em condomínios. Então o mercado não escutava falar, não sabia o que era um plano diretor e você já estava dando aula, já estava no curso de síndico profissional falando do plano diretor para o condomínio. Então hoje eu tenho visto em algumas associações de classe, em alguns locais, algumas entidades, falando-se sobre plano diretor. Eu tive o prazer de assistir algumas aulas suas sobre plano diretor e queria que você, o tempo é pequeno, mas eu queria que você explicasse, porque eu tenho visto que a implantação desse plano diretor, esse conceito que você conseguiu desenvolver e implantar dentro de uns condomínios e dentro da própria sala de aula, tem feito a diferença, tenho escutado um feedback muito positivo e queria que os nossos telespectadores pudessem compartilhar um pouco desse teu conhecimento e ficarem com um gostinho de entender mais como é que funciona um plano diretor no condomínio. Muito obrigado, Rodrigo, por essa oportunidade realmente de trazer essa mensagem do plano diretor. Quando a gente pensou, hoje na verdade as pessoas sempre perguntam e sempre nos pedem que a gente administre o condomínio como se fosse uma empresa. Aí a gente imagina assim, como é que você administra uma empresa? E por que você tem numa empresa um plano de trabalho e num condomínio você não tem um plano de trabalho? Então nós trouxemos das empresas o conceito de um planejamento prévio para que o síndico possa desenvolver juntamente com o corpo diretivo. O plano diretor, que pode ser chamado de um plano de ação, de um plano de contingência, nada mais é do que uma preparação de um projeto de trabalho que pode abranger um período curto, médio e longo. Nada impede que esse plano transcenda, inclusive, do mandato do síndico. Então, se o síndico, em conjunto com a administradora, em conjunto com os profissionais, elaborar um plano de trabalho, um planejamento de trabalho das suas ações, naturalmente aprovado por uma assembleia, que envolva não só a parte financeira, não só a parte técnica, como também a parte da edificação. Você sabe, Rodrigo, que os edifícios envelhecem. A partir do momento que o edifício envelhece, se você não faz um planejamento de manutenção preventiva, aquele dinheiro que você tem aplicado no seu imóvel, ele perde o valor. Então, o conceito do plano de diretor trazido para o condomínio, nada mais é do que um planejamento de trabalho do corpo diretivo, do síndico, apresentado numa assembleia e que as ações são curto, médio e longo prazo. Naturalmente, curto prazo, você faz aquelas correções do dia a dia necessárias. A médio prazo, de acordo com a capacidade financeira do condomínio. E a longo prazo, você já prevê, inclusive, algumas melhorias para que aquele condomínio possa ter uma recuperação financeira em função do deterioramento de algumas partes. Como essa é uma aula prática, como esse é um programa prático, eu queria que você discorresse. Vamos imaginar um prédio hipotético com inúmeros problemas, todos os problemas que você pode imaginar de gestão. Quais são os planos a curto prazo, médio prazo e longo prazo? Pois é, Rodrigo, é exatamente assim. O síndico é eleito no condomínio e ele no dia seguinte ele vai lá para o zelador, ele vai lá para o pessoal, para os amigos lá que elegeram ele e fala, bom, o que nós temos hoje para fazer?
Então é isso que a gente não quer que aconteça. O que, em termos práticos, ele tem que fazer a curto prazo? Fazer um levantamento físico daquele condomínio, o que funciona, o que não funciona. Se as bombas estão funcionando, se o elevador está funcionando, se as áreas que ele tem disponíveis naquele condomínio estão adequadamente mantidas, se os equipamentos de segurança estão funcionando, se a equipe de portaria tem procedimentos certos, se os moradores sabem exatamente a hora de mudar, a hora de fazer reformas. Então, toda essa conjuntura do dia a dia, a gente acaba planilhando e fazendo um plano a médio e a curto prazo, como eu falei para você. A curto prazo, eu entendo que, como você me perguntou, tem que ser feito aquilo que é corretivo. Aquilo que não está funcionando, nós temos que fazer funcionar, que faz parte integrante do condomínio. Naturalmente, aliado a isso, um cronograma financeiro, porque se aquele condomínio não tem a capacidade financeira de suprir todos aqueles equipamentos que tem que estar funcionando de uma forma condizente, você tem que espaçar isso no prazo, como eu falei para você, dentro do período de curto ou médio prazo. Atendido essas necessidades emergenciais, que eu chamo, nós vamos para a segunda fase, que seria o quê? A parte de manutenção preventiva. Para quê? Para que esses equipamentos nunca mais estejam nesse estágio de necessitarem emergências, né? Quando você mexe com o planejamento de manutenção preventiva, você sempre aumenta a vida útil daquele condomínio e, consequentemente, você reduz o gasto com despesas de manutenção. E a longo prazo? A longo prazo, eu costumo dizer, Rodrigo, que cada condomínio tem uma identidade. É muito importante cada síndico conviver com o grupo de pessoas, com aquela comunidade. Então, cada comunidade, cada condomínio tem uma expectativa. Alguns querem manter o condomínio como está, então manter equilibrado aquelas finanças. Alguns condomínios querem evoluir, são condomínios antigos, que precisam de um investimento, de melhorias, para que o valor locatício e o valor venal venham a ser atualizados. Então, este plano deverá contemplar esse tipo de coisa. Não só aquelas necessidades básicas do condomínio de manutenção, mas como também algumas melhorias que podem ser feitas dentro, naturalmente, como eu falei anteriormente, da capacidade financeira daquele condomínio. Então, pelo que eu entendi, o síndico foi eleito, ele deve sentar, se reunir com quem? Qual é a dica inicial? Vai se reunir com o conselho, com o administrador, com o zelador e elaborar um plano. Eu queria que você desse uma dica final de como ele deve começar, como ele deve fazer isso. Ele deve trazer um rascunho, ele deve planilhar, qual é o momento zero e de como ele pode estabelecer esse início do plano diretor e se dá para trabalhar num prédio sem um plano diretor. Rodrigo, eu vou começar pela segunda. Não dá para viver sem um plano de trabalho em lugar nenhum. Muito menos num condomínio que você tem uma complexidade de equipamentos dentro de uma edificação e você tem uma gama de condôminos cobrando a eficiência da sua gestão. Já Sêneca, né, o pensador romano, dizia para a gente, não colhe bons ventos para quem não sabe aonde vai. Então não tem como você gerenciar um condomínio sem saber para onde vai. O planejamento supre isso. Como que eu entendo que esse síndico deve iniciar? Uma vez eleito e uma vez com a responsabilidade de efetuar essa gestão desse condomínio, ele deve mapear todas as áreas do condomínio e todos os equipamentos do condomínio. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele fazer um acompanhamento financeiro do orçado e gasto, da capacidade financeira desse condomínio, porque o planejamento vai estar diretamente atrelado à questão financeira. A dica que eu dou é que os condomínios mais recentes, a construtora já entrega para o síndico o manual das áreas comuns. Então, na verdade, esse síndico ele vai receber esse manual e, a partir daí, vai fazer o planejamento da sua correta manutenção. Como você me perguntou, por onde ele começa? Não existindo esse manual, ele deverá percorrer essas áreas, conhecer essas áreas, conhecer o inventário do condomínio, conhecer os equipamentos, a forma de manutenção e, a partir daí, fazer um checklist diário, um checklist semanal,
um checklist mensal, semestral e anual. Naturalmente, ele não vai fazer isso sozinho, ele deverá contar com a equipe que dispõe no condomínio, os zeladores, os auxiliares e muitas vezes trazer empresas especializadas de fora que fazem essa vistoria e essa programação. Uma vez feita essa programação, Rodrigo, como eu falei para você da tecnologia, ele pode até colocar dentro do programa desse site, desse programa, a orientação e os prazos para respectivas manutenções e as respectivas revisões dessas áreas e desses equipamentos. Estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínios. Tive o prazer, a honra imensa de conversar com Gabriel Carpati, especialista, meu pai. Te agradeço. E se você tiver qualquer pergunta para ele, mande através da TV Cresce. O e-mail vai aparecer aí embaixo. Ele vai responder, sanar suas perguntas. Quero saber o que você achou desse programa. E se tiver alguma sugestão para os próximos programas, também será muito bem-vinda. Te agradeço, estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínios.